Olá pessoal, alunos do curso de Logística, aula destinada ao terceiro módulo, disciplina Logística Internacional. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre Incoterms. Incoterms são termos de negociação do comércio internacional. Através dos Incoterms são negociados entre o importador e o exportador suas responsabilidades. Quem paga o frete, quem paga o seguro, quem paga o desembaraço. Através desses termos, eles são que vão regir o comércio internacional. Definição: Incoterms. Incoterms são chamados Incoterms, International Commercial Terms, termos internacionais de comércio. Servem para definir dentro da estrutura de um contrato de compra e venda internacional os direitos e obrigações recíprocos do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto padrão de definições e determinando regras e práticas neutras, como por exemplo, onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação do seguro. São termos que os Incoterms vão reger, tá? Aqui nós temos a tabela de Incoterms. Em cima nós temos aqui um quadro onde mostra do início ao fim de um processo, desde o exportador até um importador, passando pelo transporte interno, desembaraço, transporte principal, porto de destino, transporte no país externo e quem estará recebendo a mercadoria. Nós temos diversos grupos de Incoterms, grupo E, F, C e D. Cada um determina as responsabilidades, tá? Começando no grupo E, tá? O grupo E é o que tem menos responsabilidades para o exportador. Sempre que falarmos de Incoterms, estaremos falando sempre no sentido do exportador para o importador. Então, grupo E é o que tem menos responsabilidades para o exportador. Grupo F aumenta um pouco, o grupo C aumenta mais ainda e o grupo D é total responsabilidade do exportador. Então nós temos desde responsabilidade menor até responsabilidade total do exportador. Tá? Aqui nós temos um quadro para simplificar um pouco esse processo, tá? Que vai do exportador para o importador. Então nós temos todos os trâmites básicos de uma exportação, tá? Aqui é o exportador, temos o transporte interno até o porto interno, temos o transporte principal. O transporte principal aqui no caso é no modal marítimo, poderia ser aéreo, poderia ser rodoviário, poderia ser ferroviário. Temos aqui o porto no exterior, o transporte interno no exterior e aqui está o importador, tá? Então, como eu disse, categoria E. Função da categoria dos Incoterms da categoria E. O exportador simplesmente vai fazer o que? Embalar a mercadoria e disponibilizar a mercadoria para o importador. O importador assume a responsabilidade da mercadoria nesse ponto. Tá? O exportador apenas vai o que? Embalar a mercadoria. O importador vai assumir todos os trâmites. O transporte interno, desembaraço no porto, transporte principal, desembaraço no outro porto, transporte dentro do país, até chegar na sua fábrica. Se o Incoterm for do grupo F, tá? A exportação foi feita no grupo F. O exportador terá a obrigação de embalar a mercadoria, pagar o transporte interno, desembaraçar a mercadoria no porto. Exatamente no porto termina a responsabilidade do exportador, que foi feita a venda na categoria F. Na categoria C, se a exportação foi feita na categoria C, o exportador deverá embalar a mercadoria, pagar o transporte interno, desembaraço no porto, vai pagar também o que? O transporte principal e o seguro, e vai entregar a mercadoria para o importador no porto externo. Vai entregar a mercadoria lá no porto externo. Se for na categoria D, o exportador
arcará com todas as despesas e todos os trâmites de exportação. Então ele vai embalar a mercadoria, pagar o transporte interno, desembaraço no porto interno, vai pagar o transporte principal e o seguro, desembaraçar a mercadoria no país de origem, vai pagar o transporte interno no país de origem, vai entregar a mercadoria para o importador, ok? Então esse aqui é um resumo rápido sobre as responsabilidades de cada Incoterm em uma negociação, ok? Pessoal, aqui segue uma avaliação. Descreva a importância de se dominar os conceitos dos Incoterms para uma boa negociação internacional. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom dia, um abraço.